O dedinho dele encostou na ponta do meu nariz, molhado, escorrendo espuma, e eu congelei com a esponja parada no ar. A água da banheira ainda batia morna na minha mão. Os patinhos de borracha boiavam de lado, fazendo aquele bamboleio bobo. E o meu neto de 4 anos, com a carinha mais doce do mundo, sem fazer a menor ideia do tamanho do que estava dizendo, sorriu para mim e repetiu, com a naturalidade de quem repete uma cantiga, uma frase que ele só podia ter ouvido da boca de um adulto. Vó, o papai disse que você vai morar aqui para sempre, para fazer comida e cuidar de mim todo dia. Mas você não vai poder mais ir para sua casa. Por que você não vai poder ir para sua casa, vó? Eu não respirei. Sabe quando o corpo inteiro vira gelo de dentro para fora? Foi isso. Ajoelhada no chão daquele banheiro que não era o meu, na casa que não era a minha, com o dedinho molhado do meu neto ainda pousado no meu nariz, eu entendi numa fração de segundo uma coisa que eu vinha empurrando com a barriga fazia 2 meses. E foi naquela noite, depois que ele dormiu, que eu peguei o telefone e comprei uma passagem de volta para casa. Mas para você entender por que uma frase de criança, dita no meio de uma brincadeira de banho, me fez arrumar a mala e ir embora, eu preciso voltar um pouco. Uns 2 meses para trás. Para a manhã em que eu cheguei naquela cidade chorando de felicidade, sem desconfiar de nada. Eu me chamo Glória, e aquela viagem começou do jeito mais bonito que uma viagem pode começar, com uma filha me ligando, chorando, pedindo socorro, e eu largando tudo para ir. Foi numa noite de fevereiro. Eu estava de pijama, com o meu chá de camomila, vendo uma novela mexicana dublada na televisão, quando o telefone tocou. Era a Renata, a minha filha, e ela estava aos prantos do outro lado da linha. Mãe, eu não aguento mais. Eu estou exausta. O Bradley vive viajando a trabalho, fica fora a semana inteira, e quando volta, está sempre no computador. O Mateus não dorme à noite. Eu não tenho com quem deixar ele. Eu não tenho mais amiga nenhuma aqui. Mãe, eu não tenho ninguém. A senhora podia vir? Só por uns meses? Me ajudar a respirar? A senhora é tudo o que eu tenho. E me diz uma coisa, você que está me ouvindo, que talvez também seja mãe, tem coração no mundo que resista a uma filha chorando e dizendo: a senhora é tudo o que eu tenho? Não tem. Eu não tinha. Claro que eu vou, minha filha. Para de chorar. A mãe arruma a mala e pega o primeiro voo. A gente resolve tudo. Eu estou indo. Eu disse isso antes mesmo do meu cérebro lembrar que eu tinha uma vida. Que eu morava sozinha numa cidadezinha no interior do estado de Ohio, nos Estados Unidos, e que a Renata morava em Raleigh, na Carolina do Norte, quase 8 horas de estrada que naquele momento me pareceram nada. Eu tinha 63 anos, era viúva fazia tempo, e a minha filha estava me chamando. O resto era detalhe. Eu fiz a mala naquela mesma semana, e na mala, junto com as roupas e os remédios da pressão, eu coloquei 2 coisas que para mim valiam mais que ouro, e que ninguém na casa para onde eu ia saberia reconhecer. Você vai entender daqui a pouco que coisas eram essas. Por enquanto, basta saber que uma delas estava viva, literalmente viva, num pote de vidro com a tampa folgada, porque coisa viva precisa respirar. O voo de Columbus até Raleigh tem conexão, é uma trabalheira. Mas eu fui o caminho todo sorrindo feito boba, imaginando a cena. O Mateus correndo para os meus braços, a Renata aliviada, descansada. Jantares em família, histórias antes de dormir. Aquela receita simples de felicidade que não custa quase nada e que mesmo assim é a coisa mais difícil do mundo de se conseguir. A Renata me esperava no aeroporto e foi ali que eu levei o primeiro aperto no peito. Ela estava magra. Magra de um jeito que não é estética, é desgaste, olheiras roxas, o cabelo preso de qualquer jeito, a roupa larga, escondendo um corpo que tinha encolhido. A minha filha, que sempre foi vaidosa, que se cuidava, estava ali parecendo 10 anos mais velha do que era. E o Bradley não estava. Cadê o Bradley? Eu perguntei, abraçando ela e sentindo as costelas dela nas minhas mãos. Ah, mãe, ele teve uma reunião importante. Não conseguiu sair, mandou um abraço. Uma reunião, num sábado de manhã. A sogra atravessando meio país de avião para ajudar a família dele. E o homem tinha uma reunião, mas mandou um abraço. Que generoso. Eu sorri e não falei nada,
porque a Renata já parecia carregar o mundo nas costas, e eu não ia botar mais peso ali logo na chegada. Engolir o que eu pensava, naquela época, era o meu maior talento. Maior até que o de fazer pão. E olha que pão era a minha vida inteira. No estacionamento, ela parou ao lado de uma caminhonete enorme, reluzente, de couro por dentro, dessas que custam o preço de uma casa pequena. Eu olhei aquilo, olhei para a magreza dela, para a roupa larga, e alguma coisa não fechou na minha cabeça. Que carro bonito, filha. É do Bradley. Financiado, ela disse. E tem uma coisa no jeito como ela sussurrou. Financiado, que eu não esqueci nunca mais. Foi como quem confessa. A casa era exatamente como nas fotos que ela me mandava. E ainda mais. 2 andares, gramado verdinho, daqueles aparados à régua que a gente vê em filme. Por fora, o sonho americano embrulhado para presente. Só para situar quem não conhece, Raleigh é a capital da Carolina do Norte. Faz parte de uma região que eles chamam de Triângulo da Pesquisa, cheia de universidade e empresa de tecnologia, dessas cidades organizadas, arborizadas, de gente que ganha bem e mora em condomínio com piscina e portaria. Tudo muito bonito, muito limpo, muito perfeito por fora. Mas eu ia aprender, naquela casa, que gramado aparado à régua não diz nada sobre o que cresce torto por dentro, porque por dentro era outra coisa. Tinha brinquedo espalhado por todo canto, louça empilhada na pia, formando uma torre que desafiava a lei da gravidade, caixas de comida de entrega acumuladas perto da porta. Não era a bagunça gostosa de uma casa vivida. Era o caos de uma mulher se afogando sozinha. Eu bati o olho e entendi na hora. A minha filha não estava me pedindo ajuda com o neném. Ela estava me pedindo socorro. O Mateus apareceu correndo do fundo da casa quando me ouviu entrar. Descalço, de pijama no meio da tarde, cabelo arrepiado, e se agarrou na minha perna com tanta força que quase me derrubou. Vó! Vó chegou! Vó chegou! E ali, com aquele cheirinho de criança no meu pescoço, com aqueles bracinhos me apertando, eu esqueci a caminhonete, esqueci o Bradley ausente, esqueci a torre de louça. Eu peguei aquele menino no colo e pensei, valeu a pena. Cada quilômetro valeu a pena. Eu vim pra cá pra isso, pra esse abraço. Eu ainda não sabia que ia ser exatamente aquela boquinha, meses depois, a me abrir os olhos. Mas cada coisa no seu tempo. O Bradley chegou em casa por volta das 7 da noite. Entrou falando alto no telefone, sem cumprimentar ninguém. Jogou as chaves numa tigela perto da porta e só desligou a ligação uns 10 minutos depois. Quando finalmente reparou em mim, abriu um sorriso branco de propaganda de pasta de dente e veio com os braços abertos. Senhora Glória, que bom que chegou. Nossa, a senhora não imagina como a gente precisava de uma mãozinha por aqui. Uma mãozinha. Guardem essa palavra, porque ela ia crescer, ao longo das semanas, de mãozinha para praticamente um turno de 12 horas sem folga. Eu conhecia o Bradley fazia uns 6 anos, desde que a Renata o trouxe para jantar lá em casa pela primeira vez. Coleman, o sobrenome dele. Um homem bonito, alto, aperto de mão firme demais, daqueles que apertam 1 segundo a mais do que o necessário, como quem quer medir a sua força antes de decidir se você serve para alguma coisa. Naquele primeiro jantar, fazia anos, ele tinha provado o meu pão e dito, de boca cheia: Senhora Glória, isso aqui é a melhor coisa que eu já comi. A senhora devia engarrafar isso. Tem gente que fica rica vendendo bem menos. Repare, ele não disse que era gostoso. Ele disse que dava para ficar rico. Já naquela noite, ele não me olhou e viu uma sogra. Ele me olhou e viu um produto. Mas eu só fui entender isso de verdade muito depois, quando já era tarde para fingir que não tinha visto. Naquela primeira noite em Raleigh, eu fiz o jantar. Claro que fiz. Cheguei de viagem, com o corpo todo dolorido do voo, e fui direto para a cozinha, porque não tinha nada pronto e a torre de louça precisava ser enfrentada por alguém. Fiz um frango assado com batatas e enquanto o cheiro tomava conta da casa, eu vi uma coisa que me apertou o coração. A Renata, encostada na porta da cozinha, fechou os olhos e respirou fundo, como quem sente um cheiro de casa que tinha esquecido que existia. O Mateus puxava a minha saia,
perguntando se já podia comer. E o Bradley apareceu, abriu a panela sem pedir licença, espiou e disse: cheiroso. Mas, senhora Glória, da próxima vez maneira no óleo, tá? A gente aqui é mais da linha saudável. O Mateus não pode pegar esses hábitos pesados. Eu, que tinha acabado de descer do avião e ir direto para o fogão para alimentar a família dele, recebi uma instrução sobre óleo. Olhei para ele, sorri o meu melhor sorriso e disse: Pode deixar, Bradley. Amanhã eu faço no vapor. Bem levinho, igual o teu jantar de hoje, que pelo visto foi o ar. A Renata riu. Riu de verdade, pela primeira vez desde que eu cheguei, escondendo a boca com a mão como quem não pode ser pega rindo. O Bradley não achou graça. Deu um sorriso amarelo, murmurou alguma coisa sobre ter trabalho para terminar e subiu. E eu não sabia ainda. Mas naquela brincadeira boba, eu tinha acabado de marcar o começo de uma queda de braço que ia durar semanas. De um lado, um homem que achava que tinha conseguido uma empregada de graça, do outro, uma mulher de 63 anos que já tinha enterrado um marido, criado uma filha sozinha e sovado massa o suficiente para saber, melhor que ninguém, a diferença entre cuidar de alguém e ser usada por alguém. Naquela noite, deitada na cama do quarto de hóspedes, ouvindo o ar-condicionado zumbir, eu peguei o telefone e mandei uma mensagem. Não para Renata, que dormia do outro lado da parede. Para um homem chamado Sebastião, que estava a 8 horas de estrada dali, lá em Ohio, e que provavelmente já tinha alimentado as abelhas e tomado o café da noite. Preciso te contar do Sebastião, senão você não vai entender o tamanho do que eu deixei para trás quando peguei aquele avião. O Sebastião foi um presente tardio que a vida me deu quando eu já nem esperava mais. Um viúvo como eu, que eu conheci numa feira de produtores 2 anos antes daquela viagem. Ele vendia mel e geleia de uma propriedadezinha que tinha nos arredores da cidade. Homem de poucas palavras, mãos grandes, dessas que sabem trabalhar a terra. A gente começou a conversar por causa de uma geleia de figo que eu comprava toda semana, e de geleia em geleia viramos amigos, e de amigos viramos aquela coisa morna e boa que não tem pressa, que 2 pessoas da nossa idade sabem construir sem o desespero da juventude. A gente não falava em casamento, em morar junto, nada disso. A gente só estava. Ele consertava a torneira que pingava na minha cozinha. Eu mandava pão fresco para casa dele. Nos domingos a gente tomava café na varanda e ficava em silêncio. Um silêncio bom, desses que só vem quando você confia na pessoa o suficiente para não precisar enfeitar o ar com conversa. Quando eu contei para ele que ia para Raleigh ajudar a Renata, ele estava sentado na minha cozinha, mexendo o café com aquela colherzinha que ele sempre batia 2 vezes na borda da xícara antes de pousar. E vai ficar quanto tempo dessa vez? Ele perguntou, sem levantar os olhos. Não sei, Sebastião. Uns meses. A Renata está mal. Eu não posso deixar ela sozinha com o menino. Ele assentiu devagar. Bateu a colherzinha 2 vezes na borda. Pousou. Então eu te espero. Aqui não vai mudar nada. As abelhas continuam. O figo continua dando. E eu continuo aqui. Vai cuidar da tua filha. Mas, Glória... E aqui ele finalmente levantou os olhos. Ponto cuida de você também. Você tem uma mania de se distribuir inteira para os outros e não sobrar nada para você. Eu te conheço. Guardem esse homem na memória. Porque enquanto, do outro lado do país, a minha própria família estava calculando quanto eu valia em dólares por mês, esse homem que não me devia nada estava me pedindo, do jeito desajeitado dele, para eu não me apagar. A diferença entre essas 2 coisas é o coração inteiro desta história. Naquela primeira mensagem de Raleigh, eu escrevi pouca coisa. Cheguei bem. O menino é um amor. A Renata está precisando mesmo. Te conto mais amanhã. Ele respondeu rápido, do jeitinho dele, com um pontinho final depois de cada frase, como quem escreve devagar e com capricho. Que bom que chegou bem. Cuida de você. O fermento sobreviveu à viagem? Não deixa ele passar fome. O fermento. Pois é. Chegou a hora de eu te explicar as tais 2 coisas que eu trouxe na mala, mais valiosas que ouro. Porque era isso que eu fazia da vida. E eu conto com orgulho. Eu era padeira. Confeiteira, na verdade, mas no fundo padeira, dessas que chegam no escuro,
às 4 da manhã, quando a cidade inteira ainda dorme, e acendem o forno antes de acender qualquer luz, trabalhei com as mãos a vida toda. A padaria sustentou a minha casa depois que o meu Antônio se foi, num inverno em que o coração dele simplesmente cansou de bater. Pagou a faculdade da Renata, comprou os livros, o vestido que ela usou quando casou. Eu fiquei viúva cedo, com uma menina para criar, e foi o pão que criou nós duas. A Renata cresceu com farinha no cabelo, fazendo lição de casa no balcão da padaria enquanto eu fechava o caixa. Cresceu sabendo que mão calejada não é vergonha, é currículo. E é por isso que doeu tanto o que veio depois. Mas eu estou me adiantando de novo. A gente que já viveu muito tem essa mania de contar o fim antes do meio. A primeira coisa que eu trouxe na mala era o meu caderno de receitas, encardido de gordura e de tempo, com a letra da minha mãe e da minha avó, algumas em português enrolado de quem aprendeu a escrever depois de velha. A segunda era o tal fermento que o Sebastião lembrou de perguntar. Deixa eu te explicar, porque isso importa para a história inteira. Pão de fermentação natural de verdade não sai do nada. Ele depende de uma massa viva, que a gente chama de fermento natural, ou massa madre, que é basicamente uma colônia de bichinhos invisíveis que você alimenta todo dia, como se fosse um animal de estimação que mora num pote de vidro. Se você esquece de alimentar, ela morre. Se você cuida, ela atravessa gerações. A minha tinha 22 anos de idade quando eu peguei aquele avião. 22 anos. Mais velha que muito casamento que eu vi desabar por aí. Eu não ia deixar ela morrer sozinha numa geladeira por meses. Levei comigo, para alimentar todo dia e de quebra assar pão de verdade para o meu neto. Guarde esse potinho de fermento na cabeça, porque ele vai voltar e vai dizer mais sobre mim do que muita coisa que eu ainda vou te contar. Nas primeiras 2 semanas, eu confesso, foi até gostoso. Cansativo, mas gostoso. Eu acordava cedo, fazia o café, levava o Mateus para a creche, voltava, arrumava a casa, alimentava o meu fermento, deixava o almoço pronto, buscava o menino, brincava com ele no quintal, fazia o jantar. A Renata, com aquele alívio, foi melhorando da cara. Voltou a se arrumar um pouquinho. Voltou a dormir à noite, porque eu assumia as madrugadas quando o Mateus acordava. Em 2 semanas, a olheira dela clareou. E eu me senti útil, me senti mãe, me senti avó. Era o que eu tinha vindo buscar. Mas teve um detalhe que começou a me incomodar, e foi crescendo. O Bradley nunca, nem uma vez me agradeceu. A Renata agradecia o tempo todo, às vezes até demais, com aquela culpa de quem sabe que está pesando a mão no pedido. Mas o Bradley, não. Para ele, eu tinha virado parte da mobília útil da casa, tão natural quanto a máquina de lavar. E você agradece a máquina de lavar? Não, ela está ali para isso. Era assim que ele me olhava. E olha, eu já fui tratada com grosseria na vida. Todo mundo já foi. Grosseria a gente revida e segue. O que machuca de um jeito diferente é a indiferença. É você se desdobrar e a pessoa simplesmente não te ver, como se o seu esforço fosse o piso, o mínimo, a obrigação. Numa dessas madrugadas, lá pelas 3 da manhã, eu desci para a cozinha pegar um copo d'água, descalça, para não fazer barulho, e ouvi vozes na sala, o Bradley e a Renata. A luz da televisão piscando nas paredes. Eu ia anunciar a minha presença, mas parei no meio da escada quando ouvi o meu nome. Ponto. É o que eu estou te falando, Renata. Faz as contas. Uma babá em tempo integral aqui custa pelo menos $2.500 por mês. Uma diarista, mais umas centenas. Some a comida de restaurante que a gente parou de pedir. A tua mãe faz tudo isso, cozinha melhor que restaurante, e a gente não paga nada. Nada. É a melhor coisa que já aconteceu com a gente financeiramente esse ano. A melhor coisa que tinha acontecido com eles financeiramente. Eu, parada na escada, no escuro, descalça, segurando o corrimão. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a vida nos Estados Unidos, porque foi isso que deu o tamanho do tombo que eu levei ali parada. Lá, cuidar de criança custa os olhos da cara. Uma creche em tempo integral para uma criança da idade do Mateus, numa cidade como Raleigh, fica em torno de $900 por mês. E quando é bebê, passa fácil de 1.000. Uma babá em tempo integral, que cuida só do seu filho, beira os 2.500 por mês. Não existe a figura da vizinha que olha o menino,
da comadre, da tia que mora na esquina. A família ali é pequena e espalhada pelo país inteiro. Então, quando uma avó aparece disposta a trabalhar de graça, gente como o Bradley não vê uma ajuda. Vê uma economia que ele estimava em $4.000 por mês. $4.000. Sabe o que é isso? É um carro popular por ano. Era esse o tamanho do meu valor naquela planilha. E eu não recebia um centavo. No Brasil, a gente tem uma coisa que eles não têm, e que eu só fui dar valor estando longe. A rede, a vizinha que olha o filho, a avó que mora perto, a comadre, o calor de ter gente em volta. Lá, cada família é uma ilha. E quando você é a única ponte daquela ilha, eles te usam como ponte até a madeira começar a rachar. E a Renata? A Renata falou baixo. Tão baixo que eu mal ouvi. Bradley, para. Ela é minha mãe. Ela veio porque eu pedi, não porque. E daí que é tua mãe? Melhor ainda, tua mãe não vai te processar por excesso de jornada. E ele riu da própria piada. Relaxa, amor. Está todo mundo ganhando. Ela se sente útil. A gente economiza uma fortuna. É ganha-ganha. Ganha-ganha. Eu subi as escadas de volta, devagar, sem o copo d'água, com a boca seca de um jeito que água nenhuma ia resolver. E sabe o que mais me doeu? Não foi o Bradley. Do Bradley eu já esperava. Foi o Bradley para da minha filha. Aquele para, fraquinho, sem força, de quem reclama mas não enfrenta. Aquele para que não era um basta. Era só um pedido de desconto na crueldade. Seja cruel mais baixinho, que eu não quero ouvir. Foi isso que mais cortou. Porque eu entendi, naquela madrugada, que a minha filha sabia. Ela sabia como ele me via. E tinha aprendido a conviver com isso para não brigar. Mas eu não chorei. Ainda não. Eu sou de uma geração que aprendeu a deixar a louça secando antes de derramar a primeira lágrima. Eu só apertei o pote de fermento na manhã seguinte. Dei a colherada de farinha e água que ele precisava. Vi aquele troço vivo borbulhar de volta à vida. E pensei, a única coisa nesta casa que está sendo alimentada do jeito certo é você, meu velho. E olha que você nem é gente. A partir daquela madrugada, eu passei a enxergar a casa com outros olhos. Sabe quando você descobre uma coisa e de repente todos os detalhes que você não tinha reparado começam a gritar? Foi assim. Comecei a notar o tamanho das contas que chegavam pelo correio e ficavam jogadas na bancada. Comecei a notar que o Bradley trocava de tênis toda semana, sempre da marca cara, enquanto a Renata usava a mesma sandália gasta. Comecei a notar que ele almoçava fora todo dia, em restaurante, enquanto mandava mensagem perguntando: tem comida em casa para o jantar? Como quem confere se a despensa estava abastecida, a casa inteira girava em torno do conforto de um homem só. E o motor desse conforto agora era eu. E teve uma segunda coisa, mais sutil e mais perigosa, que eu comecei a notar. O Bradley começou a falar comigo de um jeito diferente. Mais doce, mais melado. Aquele tipo de gentileza que não aquece, que ao contrário deixa você de orelha em pé. Ele começou a me elogiar na frente da Renata. Nossa, senhora Glória, a senhora tem um dom. O Mateus nunca comeu tão bem. Sabe que a senhora podia se mudar de vez pra cá? A gente tem espaço. E a Renata, coitada, iluminava. Ai, mãe, seria um sonho. A gente junto. E eu sorria, sem dizer nem sim nem não, porque alguma coisa naquele convite tão repentino, vindo logo do homem que me chamava de economia do ano, cheirava a estratégia. Quem despreza uma pessoa não a convida para morar junto, a não ser que essa pessoa seja útil demais para deixar escapar. Ele não me queria por perto. Ele queria fixar a economia, transformar os uns meses em permanente, e ia conseguir isso usando o amor da minha filha por mim como isca. A Renata pedia de coração. Ele empurrava por interesse. E eu, no meio, presa pela própria filha, que nem desconfiava que estava sendo usada como anzol. Foi mais ou menos nessa época que eu desabafei de verdade com o Sebastião pela primeira vez. Um fim de tarde, o Mateus dormia, a Renata tinha saído, e eu me sentei no degrau da porta dos fundos, olhando aquele gramado perfeito, que não tinha um pé de nada que se comesse, só grama de enfeite, e liguei. Contei tudo. A conversa da escada, a economia do ano, o convite estranho. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper uma vez,
E quando eu terminei, ficou quieto um tempo e falou uma coisa que eu carrego até hoje. Glória, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você não soubesse cozinhar, não soubesse limpar, não tivesse braço para carregar criança, se você fosse só uma velha cansada precisando de cuidado, essa tua filha ainda ia querer você aí? Eu não soube responder na hora. Fiquei com a pergunta entalada, e ele continuou. Porque é essa a pergunta que importa. Não é se eles te amam quando você é útil. Todo mundo ama quem é útil. A pergunta é se eles te amam quando você não dá lucro. Pensa nisso. E não chora aí sozinha, que eu não estou vendo, mas eu sei que você está fazendo essa cara. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Como é que ele sabia? Como é que um homem a 8 horas de distância me conhecia mais do que a minha própria filha ali do meu lado? Porque ele me olhava, é por isso. E quem olha de verdade não precisa estar perto. Aquela pergunta dele ficou comigo dia e noite. E o destino, esse senhor impiedoso e pontual, estava prestes a respondê-la, pela boca da pessoa mais sincera daquela casa, a única que ainda não tinha aprendido a mentir. As semanas foram passando e a tal mãozinha virou um trabalho de sol a sol. A lista de tarefas crescia sozinha, como mato. Primeiro era só o Mateus e a comida. Aí entrou a faxina pesada. Aí entrou a roupa de todo mundo, inclusive as camisas sociais do Bradley, que ele fazia questão que fossem passadas com goma na gola e reclamava se ficasse um vinco fora do lugar. Eu, que passei a vida sendo dona do meu próprio negócio, sendo a patroa, me vi passando a camisa de um homem que me tratava como serviçal e que nunca, nem uma vez, perguntou se eu estava cansada. E aqui vale uma pausa rápida, porque tem uma coisa que eu só fui entender melhor depois, conversando com gente que sabe das leis. Quando alguém presta serviço contínuo dentro de uma casa, cozinhando, limpando, cuidando de criança todos os dias, no horário que o dono da casa manda, isso é trabalho. Tem nome, tem valor. Nos Estados Unidos existe até uma figura legal para isso, o household employee, o empregado doméstico. E quem contrata uma babá de verdade tem obrigação de pagar impostos e registrar. Só que a lei lá tem uma brecha curiosa. Ela isenta o patrão de tratar como empregada formal a própria mãe, a sogra ou o pai. Ou seja, a lei praticamente já avisa, em letra miúda, que parente é a mão de obra que sai mais barata, porque por ela ninguém precisa registrar nada. E foi exatamente nessa brecha que o Bradley se aninhou. No Brasil, traduzindo para nossa realidade, a gente até avançou nesse ponto, porque o trabalho doméstico hoje é reconhecido e protegido por lei, com carteira assinada e direitos garantidos. Mas dentro de casa, na informalidade do amor de família, a armadilha é a mesma em qualquer país. O serviço fica invisível só porque vem de quem ama, e o que é invisível ninguém valoriza e ninguém paga. Guarde isso, porque a primeira pessoa que precisa enxergar esse trabalho como trabalho é a própria mulher que o faz. Tinha dias que eu me pegava parada no meio daquela cozinha, com a colher de pau na mão, esquecida do que ia fazer, só olhando pela janela aquele gramado de enfeite. E eu me lembrava da minha vida de antes, porque padeiro não é quem aperta botão de máquina. Padeiro é gente que namora o tempo. A massa tem o tempo dela, e você não manda nela, você obedece. O fermento sobe quando quer. Você aprende a ler a massa como quem lê o humor de uma pessoa querida, pelo toque, pelo cheiro. Eu sovava pão de madrugada com o silêncio da cidade toda do meu lado, e tinha uma paz ali que escritório nenhum jamais ia conhecer. Ver o cliente fechar os olhos no primeiro pedaço tem uma dignidade que dinheiro não compra. E foi essa mulher, que dominava a própria cozinha, que se viu em Raleigh pedindo licença para abrir a geladeira dos outros. A gente se perde de si mesma assim, sabe? Aos pouquinhos. Ninguém se perde de uma vez. Teve uma manhã que eu desci 10 minutos atrasada. 10 minutos. Eu tinha passado a madrugada acordada com o Mateus, que estava com dor de ouvido, embalando ele, fazendo compressa morna, cantando baixinho até ele pegar no sono lá pelas 5 da manhã. Quando eu desci, o Bradley já estava na cozinha, de braços cruzados, com aquela cara de quem ia bater o ponto. Bom dia, o café não está pronto? Não bom dia, como a senhora dormiu. Não obrigado por cuidar do meu filho a noite toda. Era, o café não está pronto.
como se eu tivesse furado um expediente. Bom dia, Bradley. Eu passei a noite acordada com o Matheus. Ele estava com dor de ouvido. Acabei dormindo tarde. Ah, pausa. Mas dá para fazer o café rápido? Eu tenho reunião às 8. A Renata, que tinha descido atrás dele, abriu a boca para falar alguma coisa e fechou. Olhou para mim com aqueles olhos de cachorro que apanhou e pede desculpa sem ter mordido ninguém. E não falou nada. De novo, o silêncio dela. Aquele silêncio que eu fui aprendendo a ler como um livro. Era o silêncio de quem depende, de quem tem medo, de quem, lá no fundo, já não se reconhecia mais. Eu fiz o café. Rápido, e enquanto o pão torrava, eu olhei pela janela o céu clareando sobre Rayleigh e pensei no meu fermento, no meu Sebastião, na minha varanda em Ohio, no silêncio bom que existe no mundo e que não era aquele. Aquele silêncio da minha filha não era bom. Era a corrente que prendia nós duas. Naquela época, eu já estava ali fazia quase 2 meses. E uma coisa tinha mudado em mim, por dentro, sem eu nem perceber direito. Eu tinha começado a me encolher. Eu, que sempre fui de chegar numa cozinha e dominar o espaço, comecei a pedir licença para abrir a minha própria geladeira. Eu, que sempre tive opinião sobre tudo, comecei a engolir as opiniões. Falava mais baixo, ocupava menos espaço, ria menos. E o pior, eu tinha parado de alimentar o meu fermento direito. Não todo dia, como devia. Às vezes esquecia, de tão cansada, e quando lembrava, lá pela meia-noite, ia correndo dar a colherada com culpa. E ele, coitado, começou a ficar fraco, a borbulhar menos, a azedar. Porque massa viva é igual gente. Se você para de cuidar, ela não morre de uma vez. Vai definhando devagar, perdendo a força, até que um dia você percebe que aquilo que tinha vida já não tem mais. Eu estava virando o meu próprio fermento esquecido. E foi precisar a boca de uma criança de 4 anos para eu enxergar isso. E foi aí que chegou aquela terça-feira. Eu lembro que era terça porque era dia de lasanha, o Matheus adorava, e eu tinha passado a tarde fazendo a massa do zero. Depois do jantar, eu subi para dar banho nele, que era a parte do dia que eu mais amava. O banho do Matheus era o meu refúgio. Ele brincava com os patinhos, fazia bigode de espuma, me contava as histórias mirabolantes que só criança de 4 anos sabe contar, com um dinossauro que vira amigo de tubarão. Era o único momento em que aquela casa parecia ter algum sentido. E foi naquele banho, com a água morna na minha mão e os patinhos boiando, que o dedinho dele encostou no meu nariz e ele soltou a frase que abriu esta história. A frase do morar aqui para sempre. A frase do não vai poder mais ir para sua casa. Eu já te contei que naquele segundo eu congelei. O que eu não te contei foi o que veio depois, por dentro. Porque, entenda, um menino de 4 anos não inventa morar aqui para sempre e não vai poder mais ir para sua casa. Ele não tem como saber o peso daquilo. Ele estava repetindo, com a naturalidade de quem repete uma cantiga, uma frase que ouviu dos adultos da casa, fazendo planos para mim sem me perguntar nada. Planos de me arrancar da minha vida, da minha casa, do meu Sebastião, das minhas coisas, e me fixar ali para sempre como a mão que cozinha e cuida, de graça, para sempre. E a inocência do menino só tornava aquilo mais cruel. Era isso que eu era, naquela casa, até nos planos que faziam para mim. Uma mão útil que dava para mudar de cidade igual quem muda um móvel de lugar. Eu não deixei o Matheus ver nada. Engoli tudo. Sorri. Fiz bigode de espuma para ele rir. Que ideia, meu amor. A avó vai fazer lasanha para você a vida inteira. Terminei o banho, enrolei ele na toalha, sequei aquele cabelinho, vesti o pijama de dinossauro, contei a história de costume e fiquei deitada ao lado dele até ele dormir, com a respiração quentinha batendo no meu braço. E só ali, no escuro do quarto do meu neto, é que as lágrimas vieram, mas vieram quietas, coladas, sem soluço. Porque eu não podia acordar ele. Aquela geração que deixa a louça secando, lembra? A gente chora sem fazer barulho. A gente aprende cedo a chorar de um jeito que não incomoda ninguém. E enquanto eu chorava ali, no escuro, uma coisa muito clara foi se formando dentro de mim. Não era vingança. Eu sei que você talvez quisesse que fosse vingança.
que eu descesse aquela escada e jogasse a verdade na cara daqueles dois. Mas não era isso. O que se formou dentro de mim foi mais quieto e mais forte que vingança. Foi clareza. Foi a resposta para a pergunta do Sebastião. Finalmente. Eles te amam quando você não dá lucro? Não. A frase do Mateus tinha respondido por todos eles. Eu valia o tempo da minha utilidade. Nem um dia a mais. E o pior, nos planos deles, eu nem ia ter mais a minha vida para voltar. Era para largar tudo e ficar ali, servindo, para sempre. Pois então, se era assim, eu ia decidir sozinha a hora de cansar. E eu ia cansar antes que eles me cansassem. Naquela mesma noite, depois que o Mateus dormiu, depois que a casa silenciou, eu sentei na cama do quarto de hóspedes e fiz 3 coisas. A primeira, abri o aplicativo da companhia aérea e procurei uma passagem de volta para Columbus. Tinha uma, 3 dias depois. Eu olhei o botão de comprar por um tempo longo e apertei, sem tremer. A segunda coisa foi mandar uma mensagem para o Sebastião. Só 3 palavras. Estou voltando para casa. Ele respondeu em menos de 1 minuto, como se estivesse acordado esperando. Que bom! O chá fica pronto quando você chegar. E o figo está dando. Te espero. Eu li aquilo umas 10 vezes. Te espero. Que diferença, meu Deus, entre um te espero e um a senhora podia se mudar de vez para cá. Um era amor, o outro era contrato. E a terceira coisa foi descer até a cozinha no escuro, pegar o meu pote de fermento, aquele velho que eu tinha quase deixado morrer de tão sugada que eu estava, e dar para ele uma colherada caprichada de farinha e água, com carinho, pedindo desculpa de verdade. Aguenta mais 3 dias, meu velho. A gente vai para casa. Lá eu cuido de você direito de novo. Lá eu cuido de nós dois. E enquanto eu mexia aquela massa no escuro da cozinha dos outros, eu senti, pela primeira vez em 2 meses, a minha própria espinha endireitar, os ombros voltarem para o lugar, a mandíbula relaxar. Reparem nessa postura, porque ela importa. É a postura de quem já decidiu, de quem parou de pedir licença, de quem vai embora não com um estrondo, mas com a dignidade quieta de quem recolhe o que é seu e fecha a porta atrás de si. Eu ainda tinha 3 dias naquela casa. 3 dias de fingir que estava tudo normal, de fazer o café, a lasanha, o banho, guardando dentro de mim a decisão mais importante que eu tinha tomado em quase 20 anos. E nesses 3 dias muita coisa ainda ia acontecer. O Bradley ainda ia me fazer um último pedido, o pedido que ia escancarar de vez quem ele era. A Renata ainda ia ter a chance de dizer uma palavra, uma só, que podia ter mudado tudo. E eu ainda ia descobrir que a frase do meu neto no banho não tinha sido a única coisa que aquela criança inocente ia me ensinar. O primeiro daqueles 3 dias amanheceu igual a todos os outros, e essa foi a parte mais estranha, porque por dentro eu era outra mulher, e por fora eu continuava sendo a mesma avó de avental que descia para fazer o café. Tem uma força esquisita nisso, sabe? Em saber uma coisa que ninguém mais na casa sabe. Eu olhava para o Bradley mastigando a torrada, conferindo o telefone, sem me dirigir a palavra, e eu pensava: você não faz ideia, meu filho. Você acha que ainda manda no relógio, mas o relógio dessa casa já está marcando a minha saída, e quem deu corda nele fui eu. Eu fiz o café daquele primeiro dia com um capricho que fazia tempo que eu não tinha, não por ele, por mim. Assei um pão fresco com o meu fermento, que já tinha voltado a borbulhar feliz depois da colherada de carinho da noite anterior. A casa inteira ficou com aquele cheiro de padaria, que é o cheiro da minha vida inteira. O Mateus desceu correndo, atraído pelo cheiro feito um passarinho, e pediu para passar geleia ele mesmo, lambuzando tudo, e eu deixei. Deixei lambuzar, deixei sujar, porque eu já tinha entendido que aqueles dias eram os últimos com ele, e eu não ia gastar nenhum deles brigando com mancha de geleia na toalha. A Renata desceu, sentiu o cheiro e fez de novo aquela cara da primeira noite. Fechou os olhos, respirou fundo. Mãe, esse cheiro, eu cresci com esse cheiro. E eu olhei para ela, para aquela mulher magra e cansada que um dia foi a menina de farinha no cabelo fazendo lição no balcão da minha padaria, e quase eu contei tudo ali. Quase peguei na mão dela e disse: filha, vem comigo, traz o Mateus,
larga isso aqui. Mas eu não disse. E vou te explicar por quê. Porque isso é importante e talvez você discorde de mim. Eu não disse porque a Renata precisava chegar nessa conclusão sozinha. Se eu arrancasse ela dali pela mão, ela ia passar o resto da vida achando que tinha sido eu, a mãe controladora, que separou ela do casamento. Tem decisões que a gente não pode tomar pelos filhos. A gente só pode deixar a porta aberta e rezar para que eles enxerguem a saída antes que seja tarde. Eu ia abrir a porta. Atravessar era com ela. Naquele primeiro dia, à tarde, aconteceu uma coisa pequena que ficou comigo. Eu estava no quintal com o Mateus, ensinando ele a plantar uma sementinha de feijão num copinho com algodão. Dessas experiências de criança, sabe? E ele, todo concentrado, com a linguinha de fora, me perguntou: Vó, a planta cresce sozinha? Não, meu amor. Você precisa dar água todo dia, e sol, e conversar com ela. Conversar? Conversar. Toda coisa viva gosta de saber que tem alguém cuidando. Planta, bicho, gente, todo mundo gosta de saber que importa para alguém. E o Mateus olhou para o copinho sério e falou: Então eu vou conversar com ela todo dia para ela saber que ela importa. E meu coração, que já estava partido, partiu mais um pouquinho. Porque aquele menino, com 4 anos, já entendia uma coisa que os 2 adultos da casa tinham esquecido: que cuidar é dizer para alguém que ela importa. E ninguém, em 2 meses, tinha me dito que eu importava. Ninguém ali, só o menino, sem saber. E o homem das abelhas, a 8 horas de distância. Naquela mesma noite do primeiro dia, depois que todo mundo dormiu, eu fiquei acordada arrumando mentalmente o que ainda faltava antes de ir. E me peguei pensando numa coisa que talvez te ajude se você estiver passando por algo parecido. Quando a gente decide partir de uma situação ruim, a parte mais difícil não é a coragem de sair. É aguentar os últimos dias fingindo normalidade, sabendo o que você sabe, carregando a decisão sozinha. É como segurar a respiração debaixo d'água, sabendo exatamente quantas braçadas faltam para a superfície. Você conta, você aguenta, e você não conta para ninguém que está contando. Esses 3 dias foram os mais compridos da minha vida. Cada café que eu fazia, eu pensava, é um dos últimos. Cada banho do Mateus é um dos últimos. E tinha uma dor nisso, mas tinha também uma estranha doçura. A doçura de quem já sabe que está se despedindo e por isso presta atenção em cada detalhe. Grava cada cheiro, cada risada, como quem fotografa com o coração. No segundo dia, de manhã, antes do pedido que viria à noite, teve ainda mais um episódio que terminou de selar a minha decisão, caso ainda restasse alguma dúvida. Eu estava no quintal, de joelhos, arrancando o mato daquele jardim de enfeite, com o sol já forte nas minhas costas, a coluna reclamando, quando Bradley saiu para ir trabalhar, passou por mim. E em vez de um bom dia, ele parou, olhou o canteiro e disse: Ó, Senhora Glória, capricha nessa parte de trás que a gente tem visita no fim de semana e eu quero que esteja apresentável. Apresentável. Para a visita dele, como quem dá ordem para o jardineiro. E foi embora na caminhonete sem esperar resposta. Eu fiquei ali, de joelhos na terra dos outros, com o mato na mão, e dei uma risada. Uma risada meio sem graça, dessas que a gente dá para não chorar. Porque pensei: Glória, você sovou pão para meia cidade de Ohio, criou uma filha sozinha, enterrou um marido, e está aqui, de joelhos, deixando o jardim apresentável para a visita de um homem que nem te dá bom dia. Faltou ele me dar um crachá e um uniforme com o meu nome bordado. Glória, Serviços Gerais, com luvinha combinando, e você ainda achava que ia ser diferente. Foi nesse instante, mais até do que no banho, que eu tive certeza absoluta. Não tinha volta. Eu ia embora. No segundo dia, à noite, o Bradley fez o pedido. O tal pedido que eu sabia que ia vir, mais cedo ou mais tarde, e que escancarou de vez o tamanho da coisa. Foi no jantar. Ele estava de bom humor, o que naquela casa já era motivo para desconfiança, porque o bom humor dele sempre vinha embrulhando algum pedido. Ele encheu a minha taça de suco, fez piada, elogiou a comida 2 vezes, e aí, no meio do jantar, soltou, como quem comenta o clima: Senhora Glória, eu andei pensando.
A gente está numa fase meio apertada, a senhora sabe, e o aluguel da creche do Mateus está pesando muito no orçamento. Aí eu pensei, já que a senhora está aqui mesmo, e ama tanto o Mateus, e cuida tão bem dele, por que não tira ele da creche de vez? A senhora fica com ele em tempo integral. A gente economiza a creche, o Mateus fica com a avó, que é muito melhor do que ficar com estranho. Todo mundo ganha. O que a senhora acha? Eu pousei o garfo, devagar, e olhei para ele. Porque entenda, aquilo não era um pedido de ajuda com o neto. Aquilo era a formalização do meu contrato de trabalho. Tirar o Mateus da creche significava me prender ainda mais. Significava que eu não teria mais nem as horas da manhã, enquanto ele estava na escola, para respirar. Significava que eu viraria babá em tempo integral, sem salário, sem folga, sem fim. E o detalhe mais cruel, ele embrulhou isso em que é muito melhor do que ficar com estranho. Usou o meu amor pelo Mateus como argamassa para construir a minha prisão. Ele sabia que eu amava o menino, e ele ia usar esse amor como corrente. E a creche, Bradley? Eu perguntei, com a voz mansa. O Mateus gosta da creche. Tem os amiguinhos dele lá. A professora que ele adora. Ah, criança esquece rápido. E sinceramente, senhora Glória, com todo respeito, a convivência com a avó é insubstituível. A senhora não acha? E ele sorriu. Aquele sorriso de propaganda. O sorriso que vendia carro, vendia tecnologia, e agora estava tentando me vender a minha própria escravidão embalada como amor de avó. A Renata olhava para o prato, mexia a comida sem comer, e ali, naquele instante, ela teve a chance de ouro. Ela podia ter dito, Bradley, não. A minha mãe veio ajudar por uns meses, não para abrir mão da vida dela. Você não vai prender ela aqui. Ela podia ter me defendido. Era só uma frase. Uma frase teria mudado tudo entre nós. Mas ela olhou para o prato e disse, baixinho, seria bom pro Mateus, mãe. Ele fica tão feliz com a senhora. E pronto. Caiu a última ficha. A minha filha não ia me salvar. Não porque ela fosse má. A Renata nunca foi má. Mas ela estava tão afundada, tão sem chão, tão dependente daquele homem e tão sem forças para brigar, que ela preferiu me sacrificar a enfrentar o marido. Ela escolheu a paz dela em vez da minha liberdade. E olha, eu até entendo. O afogado se agarra em qualquer coisa, até no que está afundando junto com ele. Mas entender não é o mesmo que aceitar. Eu entendi a minha filha. E mesmo entendendo, eu soube naquele jantar que eu ia embora dali em menos de 48 horas e que ela ainda não fazia ideia. Vou pensar, eu disse. E mudei de assunto, perguntando para o Mateus o que ele tinha aprendido na creche. Ele contou, animado, sobre uma música nova de Tubarão. O Bradley, achando que tinha me convencido, relaxou e voltou para o telefone. A Renata respirou aliviada, achando que a crise tinha passado, e só eu, naquela mesa, sabia que a crise não tinha passado. A crise estava só começando. Só que dessa vez não ia ser a minha crise, ia ser a deles. Naquela noite, depois do pedido, eu não consegui dormir. Lá pela meia-noite, fui até a porta do quarto do Mateus. Abri uma frestinha e fiquei olhando ele dormir, do jeito que eu fazia com a Renata quando ela era pequena. E me veio uma lembrança que eu não buscava fazia anos. A Renata, com uns 5 anos, mais ou menos a idade do Mateus, dormindo na rede no fundo da padaria, enquanto eu varava a madrugada assando, porque eu não tinha com quem deixar ela e não tinha dinheiro para babá. Eu trabalhava de olho nela. Cada fornada, eu olhava para a rede e pensei, olha a volta que o mundo deu. A menina que eu criei sozinha, no escuro de uma padaria, com uma mão na massa e o olho na rede, agora estava deixando o marido planejar arrancar a mãe da própria casa para virar empregada de graça para o resto da vida. Não por maldade, por afundamento. Mas a volta que o mundo dá, às vezes é cruel demais para a gente engolir calada. Porque deixa eu te explicar uma coisa que aquela casa não tinha entendido. Eu não era só uma mão que fazia lasanha. Eu era a estrutura invisível que segurava aquele teto. Era eu que acordava com o Mateus de madrugada. Então a Renata dormia, então ela conseguia trabalhar de dia. Era eu que fazia a comida, então a Renata não desabava de exaustão.
Era eu que segurava a casa de pé enquanto a minha filha juntava os caquinhos dela. Eles me viam como economia. Não enxergavam que economia, quando some, deixa um buraco do tamanho exato do que ela segurava. E o buraco que eu ia deixar era enorme. Só que eles só iam medir o tamanho dele quando eu já estivesse longe. No terceiro dia, o dia da partida, eu acordei antes do sol, como sempre fiz a vida inteira. Mas dessa vez não foi para acender forno, foi para arrumar a mala. Fiz tudo em silêncio, com a casa dormindo. Dobrei as minhas roupas, guardei os meus remédios. E com um cuidado de quem embala um recém-nascido, embrulhei o meu pote de fermento no pano úmido, fechei a tampa folgada e acomodei ele no meio das roupas, protegido. Peguei o meu caderno de receitas, encardido e sagrado, e guardei junto. As minhas duas heranças de verdade, voltando comigo, intactas, porque ninguém naquela casa tinha sequer percebido o valor delas. Mas antes de fechar a mala, eu fiz uma coisa. Sentei na cama e escrevi uma carta. À mão, porque coisa importante a gente escreve à mão. Não era uma carta de mágoa, não era uma carta de acusação. Eu não ia descer aquela escada para brigar, para gritar, para jogar a conversa da escada na cara deles. Isso não ia mudar a Renata. Ia só dar ao Bradley o prazer de me ver descontrolada. Não, a minha saída ia ser do meu jeito. Quieta, digna, do jeito de quem não precisa de plateia para saber o próprio valor. A carta era para Renata e dizia assim: mais ou menos, porque eu não decorei palavra por palavra, mas o coração dela eu lembro inteiro. Filha, quando você ler isso eu já estou a caminho de casa. Não fui embora brava com você, fui embora porque eu me lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido aqui dentro desta casa, que eu também sou uma pessoa e não só um par de mãos. Eu vim porque você me chamou e eu voltaria a vir 1000 vezes pela menina que você é. Mas eu não posso ficar para ser usada, nem mesmo por amor, nem mesmo por você. Eu ouvi, sem querer, as contas que fazem de mim nesta casa. Eu sei quanto eu valho na planilha de vocês, e descobri que prefiro valer pouco em dólares e muito em mim mesma. O Mateus, um dia desses, me contou no banho, sem saber o que dizia, os planos que vocês fazem para mim. Me prender aqui para sempre, longe da minha casa, como a mão que cozinha e cuida de graça. Ele não sabia o que estava dizendo, mas eu sabia, e eu decidi ir antes que isso acontecesse. A porta da minha casa em Ohio está sempre aberta para você e para o Mateus. Sempre. Mas a porta de entrada, não a dos fundos onde se entra a empregada, a porta da frente, onde entra a filha. Quando você quiser ser minha filha de novo, e não a intermediária dos pedidos do seu marido, você sabe onde me encontrar. Eu te amo mais do que a minha própria vida. É exatamente por isso que eu estou indo. Da mãe. Eu dobrei a carta e deixei em cima do travesseiro dela, do lado que ela dormia, sabendo que o Bradley dormia do outro lado e não ia ver primeiro. Era para ela. Só para ela. Sabe, escrever aquela carta foi quase tão difícil quanto fazer a mala, porque eu não queria que ela soasse como acusação, nem como chantagem, nem como aquele tipo de carta que a mãe escreve para fazer o filho se sentir culpado pelo resto da vida. Eu queria que fosse verdade, só verdade, do jeito mais limpo que eu conseguisse. Eu reli umas 3 vezes, tirei cada palavra que tinha veneno, cada frase que era para ferir em vez de explicar, porque eu aprendi, ao longo da vida, que mágoa escrita no papel a quente vira pedra que machuca para sempre. E eu não queria deixar pedra nenhuma no caminho da minha filha. Eu queria deixar uma porta aberta, com a luz acesa do lado de dentro, para quando ela tivesse coragem de atravessar. A diferença entre uma carta que fere e uma carta que liberta está toda nas palavras que você escolhe não escrever. Eu escolhi com cuidado. Era a última coisa de mãe que eu ia poder fazer por ela ali. E eu fiz com amor, mesmo indo embora. Talvez principalmente porque eu estava indo embora. E aí o sol começou a nascer, e a casa começou a acordar, e veio a parte mais difícil. Eu desci e fiz o último café, o último pão, a última vez que aquele cheiro ia tomar conta daquela cozinha. O Mateus desceu, esfregando os olhinhos, e eu peguei ele no colo, e segurei aquele cheirinho de criança no meu pescoço por um tempo longo, gravando na memória, porque eu não sabia quando ia poder sentir de novo. Vó vai viajar hoje, meu amor, eu disse.
Vó vai para casa da avó. E quando a avó volta? A avó não sabe, meu anjo. Mas a avó vai te ligar toda semana. E quando você for grande, você vai poder vir para casa da avó e a gente vai fazer pão juntos. Topa? Topo. E lasanha. E lasanha. Prometo. E aqui a minha voz quase quebrou, mas eu segurei. E ó, Mateus, a avó vai te ensinar uma coisa importante agora. E eu quero que você nunca esqueça, tá bom? Olha pra vó. Ele olhou com aqueles olhos enormes. Nunca, nunca olhe de cima para baixo para quem cuida de você. A pessoa que faz a sua comida, que lava a sua roupa, que cuida de você quando você está doente, essa pessoa tem um coração batendo dentro dela. Ela não é um móvel. Ela não é uma máquina. Ela é gente. E a gente trata a gente com carinho, não com lista de tarefa. Promete pra vó que você vai lembrar disso quando crescer? Prometo, vó. E ele nem entendeu direito o tamanho do que eu falei. Mas eu plantei, igual a sementinha de feijão no copinho. A gente planta e rega e torce para que cresça. Talvez aquele menino cresça diferente do pai. Eu nunca vou saber ao certo, mas eu plantei. O Bradley desceu de terno cinza, pronto para o trabalho, e quando viu a minha mala no corredor, parou. Fez uma cara de confusão, depois uma cara de quem foi pego de surpresa e, por fim, a cara de quem está calculando um prejuízo. Senhora Glória? A senhora vai. A senhora está de saída? Mas a gente nem conversou sobre o Mateus, sobre a creche. Conversamos sim, Bradley. Você falou, eu ouvi, e eu pensei. E a minha resposta é, não. Eu vou para casa hoje. Mas, espera. Assim? Do nada? E a Renata? E o Mateus? Você não pode simplesmente largar a gente assim, no meio de tudo. E aqui, prestem atenção, porque é o momento em que a máscara cai. Reparem nas palavras dele. Não foi, mas a gente vai sentir sua falta. Não foi que pena, senhora Glória. Foi tão bom ter a senhora aqui. Foi você não pode largar a gente assim. Largar. Como quem larga um emprego sem aviso prévio. Como quem abandona um posto. Na cabeça dele, eu não era uma pessoa indo embora para casa. Eu era uma funcionária pedindo demissão, sem cumprir o aviso de 30 dias. E o desespero na voz dele não era saudade. Era a planilha desmoronando. Eram $4.000 por mês evaporando na frente dele. E olha que ironia. Deixa eu te explicar uma coisinha sobre os Estados Unidos, porque cai como uma luva aqui. Lá, quando você sai de um emprego, o certo é dar um aviso prévio, normalmente de 2 semanas, que eles chamam de 2 weeks notice. É quase uma lei não escrita, uma questão de educação profissional. Sair sem avisar é mal visto, queima o seu nome. E o Bradley, sem perceber, me tratou exatamente como uma funcionária que estava largando o emprego sem dar o aviso. Pois é, Bradley. Esse é o problema de transformar a sua sogra em empregada na sua cabeça. Uma hora ela percebe, e aí ela faz o que todo trabalhador explorado sonha em fazer. Ela se demite, sem aviso e sem culpa. Eu não estou largando ninguém, Bradley. Eu disse. Calma. Eu estou voltando para minha casa, para minha vida, que existe, mesmo que vocês tenham esquecido disso. Eu vim ajudar a Renata por uns meses. Já são quase 3. E eu ajudei. Agora eu vou cuidar de mim, que é uma coisa que ninguém aqui se lembrou de fazer. Nesse momento, a Renata desceu as escadas, e ela já tinha lido a carta. Dava para ver, os olhos vermelhos, inchados, a carta amassada na mão. Ela desceu correndo e me abraçou, chorando. Mãe, não vai. Por favor, me desculpa por tudo. Eu sei que eu deixei, eu sei que eu vi e não falei nada. Eu fui covarde, mãe, eu fui tão covarde, mas não vai embora assim, por favor. E aqui foi a parte mais difícil da minha vida. Mais difícil que enterrar o Antônio, eu juro, porque ter a sua filha chorando agarrada em você, pedindo desculpa, pedindo para você ficar e mesmo assim ir embora. Isso exige uma força que eu não sabia que eu tinha, mas eu segurei o rosto dela com as 2 mãos, limpei as lágrimas com os polegares, do jeito que eu fazia quando ela era pequena e ralava o joelho, e falei, filha, me escuta, eu não estou indo embora de você, eu nunca vou embora de você, eu estou indo embora deste arranjo, desta vida onde eu sou a mão que serve e você é a filha que cala. Isso aqui não está fazendo bem para nenhuma de nós duas.
Olha para você, Renata. Olha, você está se apagando. E eu estava me apagando junto, para te segurar. Mas dois afogados juntos não salvam ninguém, meu amor. Um tem que pisar em chão firme primeiro para puxar o outro. Eu vou pisar em chão firme e vou ficar lá, de pé, com a mão estendida. Quando você decidir nadar para fora daqui, eu vou estar lá para te puxar. Mas eu não vou afundar com você, nem por amor. Porque amor que afunda os dois não é amor, é naufrágio. Ela chorou mais, e eu chorei. E o Mateus, sem entender nada, abraçou as nossas pernas e chorou também. Daquele choro solidário de criança que chora só porque viu os adultos chorando. O Bradley, esse, ficou parado, sem saber o que fazer, percebendo que tinha perdido o controle da situação, que a peça que ele achava que era de mobília tinha ganhado vontade própria e estava saindo pela porta. Isso é um absurdo, ele resmungou. A senhora está sendo dramática. Ninguém aqui te tratou mal. E aqui, eu preciso que você preste atenção no corpo dele, porque o corpo fala o que a boca esconde. O Bradley, que sempre teve aquela postura de dono do mundo, de ombro para trás e queixo erguido, naquele momento estava diferente. A mão dele apertava a bancada da cozinha com os nós dos dedos brancos, o maxilar travado, e os olhos, aqueles olhos que sempre me olharam de cima, agora corriam pelos cantos, fazendo conta, procurando um argumento, uma alavanca, qualquer coisa que me prendesse mais um pouco. Não era um homem magoado, era um homem perdendo um ativo. E quando um homem desses percebe que a peça escapou do tabuleiro, ele faz a última cartada. Ataca quem está saindo, para ver se a culpa segura quem o respeito não segurou. E eu olhei para ele, pela última vez, e falei a única frase que eu deixei escapar com um pouquinho de fel, porque até santo tem limite. Bradley, você nunca me tratou mal. Você só nunca me tratou como gente. E sabe qual é a diferença? Tratar mal a gente percebe na hora e revida. Não tratar como gente, a gente demora a perceber, porque vem embrulhado em sorriso. Mas o estrago é maior. Cuida da minha filha e cuida do meu neto, porque um dia esse menino vai crescer e vai lembrar de quem cuidou dele de verdade. E não vai ser de quem fazia conta, vai ser de quem fazia lasanha. E eu peguei a minha mala, com o fermento vivo lá dentro, dei um último beijo na testa do Mateus, um último abraço apertado na Renata e saí pela porta da frente. A porta da frente, não a dos fundos. O táxi já estava esperando. Eu tinha chamado antes de descer. Entrei, fechei a porta e não olhei para trás. Porque a gente que já viveu sabe, se você olha para trás na hora de ir embora, você sempre dá um jeito de ficar. E eu não podia ficar. Eu tinha que ir, por mim e por elas duas também, mesmo que elas só fossem entender isso muito depois. No avião, de volta para Ohio, eu finalmente chorei sem segurar. Chorei o choro inteiro, o que tinha ficado preso por 2 meses. E foi um choro estranho, porque não era só tristeza. Tinha alívio ali no meio. Tinha a sensação de quem largou um peso que estava carregando sem nem perceber o quanto pesava. Mandei uma mensagem para o Sebastião do meu assento. Estou no avião. Estou indo para casa. E ele respondeu: vou estar te esperando no aeroporto. E o chá já está esquentando. Eu encostei a cabeça na janelinha, olhei as nuvens e pela primeira vez em muito tempo eu me senti uma pessoa de novo. Não uma mão, não uma economia, não uma linha verde de planilha. Uma pessoa, a Glória, inteira. O Sebastião estava lá no aeroporto de Columbus quando eu desembarquei, de camisa xadrez amassada, segurando um potinho de geleia de figo nas mãos. Porque o homem não sabia chegar de mãos vazias, nem que a vida dependesse disso. Eu o vi de longe, naquele saguão cheio de gente correndo para lá e para cá, com as malas e os abraços e as despedidas de sempre, e ele estava ali, parado, firme, olhando a porta de desembarque, com aquela paciência de quem espera a abelha fazer mel. Quando ele me viu, não abriu um sorriso enorme, nem veio correndo. Ele só endireitou as costas, como quem confirma uma coisa que já sabia, e esperou eu chegar até ele. Ele não me perguntou nada, não quis saber dos detalhes, não fez julgamento, não falou, eu te avisei. Ele só pegou a minha mala da minha mão, olhou dentro dos meus olhos e disse:
O fermento sobreviveu? E eu ri. Ri tanto que quase chorei de novo. Sobreviveu, Sebastião. Sobreviveu nós dois. E a gente foi para casa. A minha casa. Com a minha varanda, o meu silêncio bom, e aquele homem que me esperava sem cobrar, que me queria sem calcular, que me olhava sem fazer conta. No caminho do aeroporto para casa, a estrada cortando aqueles campos de Ohio que eu conhecia de cor, eu fui calada, olhando pela janela, e o Sebastião não encheu o silêncio de pergunta nenhuma. Ele só dirigia. De vez em quando olhava de canto para ver se eu estava bem, e me deixava ser. Naquela primeira noite de volta, eu coloquei o meu fermento num pote limpo, dei a ele a melhor farinha que eu tinha, e no dia seguinte assei o pão mais bonito da minha vida. Não para vender, não para servir ninguém, para mim. Para comer na minha varanda, com geleia de figo do Sebastião, vendo o sol nascer sobre as minhas próprias coisas. E aquele pão foi o mais gostoso que eu já comi, porque pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha sido feito por obrigação, tinha sido feito por liberdade. Agora, você deve estar se perguntando o que aconteceu com a Renata e com o Bradley. Eu te conto. Mas te aviso que não é o que normalmente acontece nessas histórias. Não teve vingança planejada. Não teve eu jogando uma bomba na cara deles. A vida, essa senhora paciente, se encarregou de tudo sozinha e foi mais certeiro do que qualquer vingança que eu pudesse ter bolado. Lembra que eu falei que eu era a estrutura invisível daquela casa? O buraco que eu deixei foi se medindo aos poucos. Na primeira semana, a Renata me ligou, e foi uma ligação que eu não esqueço, porque foi o primeiro raiozinho de luz no meio de tudo aquilo. Ela estava abalada, a voz cansada, e me contou, meio sem querer admitir, que estava exausta de novo, que não conseguia trabalhar e cuidar do Mateus ao mesmo tempo, que a creche tinha aceitado o menino de volta, mas custava caro, que o Bradley reclamava da casa bagunçada e da comida de entrega, mas não levantava um dedo para ajudar. Mãe, ela me disse, baixinho, eu não sei como a senhora dava conta de tudo. Eu estou aqui há uma semana fazendo metade do que a senhora fazia, e eu estou no chão. E olha, eu podia ter respondido com mágoa. Podia ter dito, pois é, filha, agora você vê. Mas eu não disse, porque mágoa não constrói nada. Eu só falei, eu dava conta porque era a minha filha, Renata. A gente dá conta do impossível pelos filhos. O problema não é você não dar conta. O problema é ter gente nessa casa que acha que dar conta é obrigação sua e de mais ninguém. Ela ficou quieta do outro lado. E eu senti, naquele silêncio, que alguma coisa tinha começado a se mexer dentro dela. Sem mim ali para absorver tudo, a verdade da casa veio à tona, sem maquiagem. E a verdade era essa. O Bradley nunca tinha segurado nada. Quem segurava era eu. E antes de mim, era a Renata, se matando. Tirada a muleta, o coxo apareceu. Deixa eu te explicar uma coisa sobre dinheiro, porque foi aqui que o castelo começou a ruir. O Bradley vivia daquela imagem de homem bem-sucedido. A caminhonete reluzente, os tênis de marca, os almoços em restaurante, mas era tudo financiado, tudo no cartão, tudo aparência. Lá nos Estados Unidos existe uma facilidade enorme de crédito. Você compra tudo parcelado, e muita gente vive com um padrão que não cabe no bolso. Por fora, o sonho americano. Por dentro, uma dívida que cresce todo mês. E enquanto eu estava lá, de graça, eu segurava o custo do meu lado. Quando eu saí, a creche voltou, a comida de entrega aumentou, a casa precisou de diarista e a conta, que já estava esticada, simplesmente estourou. No Brasil, quando alguém se enrola assim, a gente costuma ter onde se agarrar, caminhos para renegociar e aquele jeito mais nosso da família se ajuntar para ajudar. Lá fora, sem essa rede, o tombo é mais solitário. E foi solitário para o Bradley. Os amigos de almoço sumiram. E uma coisa que eu aprendi vendo de longe. Casamento que se sustenta em aparência, desaba junto com a aparência. Mas o golpe final, o que de fato abriu os olhos da minha filha, não fui eu, nem foram as dívidas. Foi o Mateus de novo. Esse menino, eu juro, é um profeta de 4 anos. Uns 2 meses depois que eu saí, a Renata me ligou chorando. Mas era um choro diferente. Era um choro de quem acordou.
E ela me contou o que tinha acontecido. O Mateus tinha feito uma pergunta para o pai. Inocente. Do jeito dele. Eles estavam no carro e o menino perguntou: Papai, quando você ficar velho, a gente vai te obrigar a morar longe da sua casa e trabalhar de graça pra gente, igual você ia fazer com a avó? Do nada. Com a naturalidade de criança. E a Renata, no banco do carona, ouviu aquilo. E segundo ela me contou, foi como se um balde de água gelada caísse na cabeça dela, porque ela percebeu, naquele instante, o que estava ensinando para o filho. Ela percebeu que o Mateus tinha absorvido, como criança absorve tudo, a ideia de que tem gente na família que existe só para servir os outros, de que quando alguém é útil, você usa e não pergunta o que a pessoa quer. E ela percebeu que, se não mudasse nada, o filho dela ia crescer sendo um Bradley, ou pior, ia crescer achando que era normal tratar a própria mãe como criada. Mãe, ela me disse no telefone. Eu olhei para o meu filho e vi o futuro, e o futuro me deu medo. Eu não quero criar um homem que faz conta de pessoa. Eu não quero. E foi aí que eu entendi tudo o que a senhora tentou me dizer naquela carta. A Renata se separou do Bradley 4 meses depois daquela viagem. Não foi por causa das dívidas. Ela fez questão de me dizer, embora as dívidas tenham ajudado a abrir os olhos, foi por causa do Mateus. Foi por causa daquela pergunta no carro. Foi porque ela não quis criar o filho dentro de uma casa onde o amor tinha planilha. Ela pegou o Mateus, pegou as coisas dela e foi embora. Voltou a trabalhar com mais firmeza, conseguiu uma promoção e hoje vive numa casa menor, mais simples, mas onde, segundo ela, se respira. A palavra dela, se respira. E o Bradley? Olha, eu não sou de desejar o mal de ninguém e até hoje eu rezo por ele, porque a mãe dele me ensinou a rezar até pelos que a gente não gosta. Mas a vida cobrou. Ele se afundou nas dívidas, perdeu a caminhonete, que foi retomada pelo banco, teve que vender muita coisa. E a tal imagem de sucesso que ele tanto cultivava simplesmente evaporou. Sem ninguém para segurar a casa de graça, sem a esposa para sustentar a fachada, ele virou o que sempre foi por dentro. Um homem comum, endividado, que tinha confundido o valor das pessoas com o valor que elas geravam para ele. Ele caiu sozinho. Não precisei empurrar. Quem vive fazendo conta dos outros, uma hora a própria conta não fecha. Hoje, eu te conto isso da minha varanda em Ohio. Faz mais de 1 ano daquela viagem. A Renata e o Mateus vêm me visitar de vez em quando, e eles entram pela porta da frente, sempre. O Mateus já está maior, fazendo 5 anos, e da última vez que veio, a gente fez pão juntos. Eu deixei ele meter a mãozinha na massa, sovar, sujar tudo de farinha, igual a mãe dele fazia quando era pequena. E sabe o que ele me falou, todo orgulhoso, com farinha até no nariz? Vó, eu tô cuidando da massa para ela saber que ela importa. Ele lembrou. Ele lembrou da sementinha de feijão. Ele lembrou que coisa viva precisa saber que importa. E o Sebastião? O Sebastião continua aqui. Não casamos, não precisamos. A gente só está. Ele cuida das abelhas, eu cuido do fermento. E nos domingos a gente toma café na varanda em silêncio. Aquele silêncio bom, o que eu tinha esquecido que existia quando estava perdida na casa dos outros. Ele me olha, eu olho ele, e a gente não precisa fazer conta nenhuma. Porque o amor de verdade, eu reaprendi, não cabe em planilha. Ele não economiza nada. Ele não gera lucro nenhum. Ele só te faz sentir, todo santo dia, que você importa. E isso, meu amor, não tem preço que pague. Teve um domingo desses, faz pouco tempo, que a Renata e o Mateus vieram me visitar, e eu fiz questão de uma coisa. Eu deixei a porta da frente aberta, escancarada, com a tela de proteção destrancada, esperando. Quando o carro deles encostou, o Mateus desceu correndo e entrou por aquela porta gritando, Vó! E atrás dele veio a Renata, mais devagar, com um embrulho na mão. Era um pote de vidro novo, bonito, com tampa de rosca. Mãe, eu comecei o meu, ela disse, meio sem graça, me entregando. Peguei um pouquinho do seu fermento da última vez, sem a senhora ver, e levei para casa. Já está com 3 meses. Eu alimento todo dia. O Mateus me ajuda. Eu segurei aquele pote e quase não consegui falar. Porque entende,
A minha filha não tinha levado um pedaço do meu dinheiro, nem da minha casa, nem das minhas economias. Ela tinha levado um pedaço da única coisa que era de verdade. Uma coisa viva, que precisa de cuidado todo dia, que ensina paciência, que ensina que amor é presença repetida. A minha herança tinha finalmente passado para ela. Não a herança que o Bradley cobiçava, a herança que ele nunca soube enxergar. O meu fermento, aquele velho de 22 anos, hoje já tem 23, atravessou a viagem, atravessou o descaso, atravessou os 2 meses em que eu quase deixei ele morrer porque eu mesma estava sendo deixada morrer. E sobreviveu, igual eu. Se tem uma lição que eu queria deixar para você, que me ouviu até aqui, é essa. Cuidar de alguém é um presente que você dá, não uma dívida que o outro tem o direito de cobrar para sempre. Quando você se desdobra por alguém e essa pessoa para de te ver, para de dizer que você importa e começa a te tratar como obrigação, preste atenção. Isso não é amor te pedindo ajuda, é exploração vestida de amor. E a diferença entre as duas, eu aprendi do jeito mais difícil, está numa pergunta só, a mesma que o Sebastião me fez naquela varanda. Será que essa pessoa ia te querer por perto se você não desse lucro nenhum? Se a resposta sincera for não, você já sabe o que está acontecendo. E você tem todo o direito do mundo de recolher as suas coisas, fechar a sua mala e ir embora pela porta da frente, de cabeça erguida, sem pedir licença, porque a mão que cuida tem um coração ligado nela. E coração, esse, ninguém tem o direito de colocar numa planilha. Se essa história mexeu com você, se você já se sentiu assim, usada por quem devia te amar, ou se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, me conta aqui embaixo nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu leio cada um, de verdade. Compartilha essa história com aquela amiga, aquela irmã, aquela mãe que anda se apagando para segurar a casa dos outros. Às vezes, uma história é o empurrãozinho que a pessoa precisava para lembrar do próprio valor. E se inscreve aqui no canal para não perder a próxima história, porque eu tenho muitas para te contar. Histórias de mulheres que, como eu, descobriram tarde, mas descobriram que nunca é tarde demais para voltar a ser gente inteira. Podem esperar. Vai valer. A gente se vê na próxima história.